Numa noite fria em Minas Gerais, um morro coberto por névoa guarda um segredo que o tempo se recusa a apagar. O Morro dos Ventos Uivantes, entre as cidades de Itabira e João Monlevade, é conhecido por suas histórias trágicas, mas nenhuma é tão arrepiante quanto a da noiva que, dizem, ainda aparece caminhando sozinha à beira do precipício. Uma mulher vestida de branco, com o olhar perdido, como se procurasse alguém que nunca mais voltou. Hoje, você vai conhecer o caso real que inspirou essa lenda e entender por que tantos juram ter visto a noiva vagando pelo vento, chorando o casamento que nunca aconteceu. Antes de começarmos, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque este caso vai te fazer duvidar de tudo que você acredita sobre o que acontece depois da morte. Tudo começou em meados dos anos 50, quando Itabira ainda era uma cidade pequena, cercada por montanhas e por histórias que corriam de boca em boca. Conta-se que uma jovem chamada Elisa, filha de uma tradicional família mineira, estava prestes a se casar com um rapaz de João Monlevade, herdeiro de uma família importante do ramo do ferro. O casamento uniria duas fortunas e selaria uma aliança que muitos consideravam perfeita. Mas, no dia marcado, algo terrível aconteceu. Poucas horas antes da cerimônia, o noivo desapareceu sem deixar rastro. Alguns diziam que fugiu, outros acreditavam que foi vítima de um acidente. O certo é que Elisa nunca mais foi a mesma. Naquele fim de tarde, vestida de noiva, ela correu desesperada pelas encostas do morro, entre lágrimas e gritos. Moradores contaram que ouviram o som do véu arrastando pela terra, o vento misturado com choro e, em seguida, um silêncio profundo. No dia seguinte, o corpo da jovem foi encontrado ao pé do precipício, o vestido ainda intacto e o véu coberto de orvalho. Desde então começaram os relatos de aparições. Pescadores, lavradores e viajantes que cruzavam a estrada juravam ver uma figura feminina flutuando sobre o morro nas madrugadas, e, em noites de ventania, o som do choro se misturava ao uivo do vento. Mas o que torna esse caso mais estranho é que os relatos não pararam nos anos seguintes. Décadas depois, motoristas que trafegavam pela BR-381, nas proximidades de João Monlevade, afirmaram ter visto uma mulher vestida de noiva na beira da estrada. Alguns disseram que ela parecia acenar pedindo ajuda e, quando o carro parava, desaparecia no ar. Outros afirmavam que, ao olhar pelo retrovisor, viam a figura sentada no banco de trás, com o rosto pálido e os olhos fundos. Nenhum registro oficial jamais explicou essas aparições, mas os depoimentos se repetiam, quase sempre nos mesmos horários e datas próximas ao aniversário da tragédia. Pesquisadores do folclore mineiro começaram a estudar o fenômeno. Entre eles, o historiador José Cláudio Almeida registrou dezenas de depoimentos sobre a noiva do morro. Em seu levantamento, descobriu que a história de Elisa era contada em diversas versões, mas com detalhes que coincidiam. O vento forte que surge do nada, o som do véu, o choro e a sensação de ser observado por algo invisível. Curiosamente, meteorologistas da região afirmam que, em certas épocas do ano, o vento naquele morro chega a produzir sons que lembram gritos humanos. Seria coincidência ou um eco da dor daquela mulher que jamais teve seu final feliz? Enquanto alguns tratam o caso como simples lenda, outros garantem que há algo de espiritual ali. Há quem diga que Elisa foi traída pelo próprio noivo, que teria fugido com outra mulher na véspera do casamento. Outros juram que ele morreu a caminho da igreja, em um deslizamento, e que o espírito da noiva vagaria em busca dele até hoje. O curioso é que moradores mais antigos afirmam que, nas madrugadas de lua cheia, quando o vento sopra do vale, é possível ouvir o som de passos leves na estrada e o arrastar de um vestido. Pessoas que se atreveram a subir o morro sozinhas dizem sentir um frio repentino e ouvir o som de uma mulher chorando ao longe. Em 1983, um grupo de jovens de Itabira decidiu investigar. Levaram lanternas, gravadores e câmeras. Subiram o morro pouco antes da meia-noite e relataram ouvir algo que jamais esqueceram. Um gemido baixo, vindo do precipício, e uma forma branca que surgiu por segundos entre a neblina.
O registro em áudio captou um som semelhante a uma mulher dizendo: "Por que ele não veio?" O grupo fugiu em pânico, e até hoje o material é debatido em fóruns de mistérios e programas de rádio da região. Você acredita que um espírito poderia permanecer preso a um lugar por amor e sofrimento? Comenta aqui embaixo o que você acha. O tempo passou, mas a lenda cresceu. Guias turísticos locais contam a história como parte do folclore, mas garantem que, quando o vento muda, o clima na serra também muda. Um deles, seu Geraldo, de 72 anos, contou que certa vez, enquanto guiava um grupo, viu o véu da noiva flutuar na frente de todos. Nenhum deles conseguiu explicar. O tecido parecia transparente e desapareceu antes de tocar o chão. Desde então, muitos evitam subir o morro à noite. E há relatos recentes gravados em celulares, de luzes pálidas que cruzam o topo da serra e somem na neblina. Há também a história de um caminhoneiro que, em 1999, dirigia pela rodovia entre Itabira e Monlevade quando viu uma mulher vestida de branco no acostamento. Ele diminuiu a velocidade, mas, quando passou ao lado, percebeu que a mulher não tinha sombra. No retrovisor, ela havia sumido. 3 dias depois, contou que o caminhão dele travou exatamente no mesmo ponto, e o som do vento parecia sussurrar o nome de Elisa. Histórias assim continuam a se repetir, e cada uma delas reforça a sensação de que há algo ali que resiste ao esquecimento. Mas, e se a explicação for mais física do que espiritual? Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais analisaram o local e apontaram que a topografia do morro cria fenômenos acústicos raros. O vento, ao passar pelas fendas e cavernas naturais, produz sons semelhantes a vozes humanas. Esses sons podem enganar o cérebro, especialmente quando o ambiente é escuro e o vento sopra irregularmente. Mesmo assim, isso não explica as aparições visuais descritas por dezenas de pessoas diferentes. Seria apenas sugestão coletiva? Ou algo que vai além do natural? Com o tempo, a lenda se transformou em símbolo. Itabira e João Monlevade incorporaram a história em eventos culturais e roteiros turísticos. Mas, curiosamente, mesmo quem ganha dinheiro com o mito evita falar sobre o morro depois do pôr do sol. Um antigo funcionário da prefeitura, em entrevista, disse que uma vez precisou subir o morro para instalar uma antena e ouviu claramente o som de passos atrás dele, embora estivesse sozinho. O vento, segundo ele, parecia sussurrar uma melodia antiga. Desde aquele dia, nunca mais voltou lá. Há também quem diga que o espírito da noiva não é de Elisa, mas de outra mulher, morta em um acidente semelhante nos anos 70. Uma jovem chamada Rosa, que teria perdido o controle do carro de casamento e despencado no mesmo precipício. Os dois casos, ao se sobreporem, criaram uma confusão histórica. Hoje, ninguém sabe com certeza se há uma única noiva, ou se o morro carrega mais de uma alma errante. A junção das histórias fortaleceu o mito, tornando o Morro dos Ventos Uivantes um dos lugares mais temidos do estado. Em investigações recentes, pesquisadores espirituais da região afirmam que há uma energia muito densa no local. Alguns dizem ter captado imagens de uma figura feminina translúcida nas fotos noturnas. Outros relatam sentir cheiro de flores e velas queimando, sem que haja nenhuma fonte próxima. Coincidência ou presença espiritual? A verdade é que ninguém consegue provar, mas todos que passam por lá concordam em uma coisa. O vento sopra diferente. Há um som que parece pedir ajuda, um chamado que ecoa entre as pedras. Agora, imagine a cena. Você dirige sozinho, à noite, pela estrada entre Itabira e João Monlevade. O rádio chia, o farol corta a neblina, e de repente você vê algo branco se movendo na beira da pista. Um vestido. Um véu. Você freia, mas quando olha de novo, não há ninguém. Só o vento soprando, uivando entre as montanhas. Essa é a sensação que muitos descrevem. Um frio súbito, uma presença e o instinto de fugir o mais rápido possível. Ao longo das décadas, o Morro dos Ventos Uivantes virou um ponto de peregrinação para caçadores de mistérios, curiosos e crentes no sobrenatural. Alguns afirmam que a noiva aparece apenas para quem carrega dor no coração,
como se reconhecesse em outros o mesmo sofrimento que sente. Outros dizem que ela tenta avisar sobre algo prestes a acontecer, um acidente, uma perda, uma tragédia. E há os que acreditam que ela apenas procura descansar, sem conseguir se desprender do lugar onde perdeu o amor e a vida. Você acredita que um espírito pode ficar preso a um momento eterno? Que a força de uma emoção, como o amor ou a dor, pode ultrapassar o tempo e o espaço? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Sua opinião pode ser o que falta para decifrar esse mistério. Agora, imagine se tudo isso fosse apenas lenda. Mesmo assim, como explicar o vídeo gravado em 2022 por um grupo de ciclistas, onde uma figura branca atravessa uma estrada no meio da neblina e desaparece? As imagens foram analisadas e ninguém conseguiu determinar o que era. Nenhum reflexo, nenhum truque visível. A gravação viralizou e reacendeu a velha história da noiva, trazendo turistas e repórteres para a região. Alguns voltaram com mais perguntas do que respostas. O final da nossa história permanece aberto, como o véu da noiva que o vento insiste em erguer. Seria Elisa, chorando eternamente pelo amor perdido? Seria o som do vento, transformando a natureza em voz humana? Ou será que há algo mais ali, algo que observa e espera? O Morro dos Ventos Uivantes continua sendo um ponto onde o passado e o presente se encontram, e onde o amor e o medo se confundem. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o mesmo arrepio que os moradores sentem quando olham para o morro nas noites de lua cheia. Então, comenta o que você acredita que está por trás desse mistério. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve para não perder os próximos casos. Quanto mais gente se inscrever, mais histórias profundas e reais eu trago para você. E no próximo vídeo, vamos mergulhar em outro mistério ainda mais sombrio, sobre um templo submerso em um lago na Ásia, que pode ter mais de 20.000 anos. Mas até lá, lembre-se, se algum dia você ouvir o vento uivando diferente, pare e escute. Talvez seja só o som da natureza. Ou talvez seja a noiva, vagando em busca de um amor que o tempo nunca levou.